Todos os dias às 6h24 paro tudo que eu faço. Deixo o laço e o cadastro, a preguiça e o cansaço, a laranja e o bagaço pra ouvir essa história. E essa história vai começar. Quarentena de histórias. Oi, hoje eu vou contar pra vocês a história de um time. De um time não, né? De um timão. O livro se chama Meu Pequeno Corintiano e foi escrito pelo Serginho Groisman. Se alguém te perguntar para que time você torce, saiba que você faz parte de mais de 25 milhões de torcedores do Corinthians espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Em todos os cantos do nosso país tem um corintiano vestido orgulhoso sua camisa, estendendo a bandeira na janela, comentando, lendo ou assistindo alguma coisa sobre o nosso time do coração. Nenhum time tem uma torcida tão fiel. Aliás, esse é o nosso nome. Fiel Torcida do Timão. Um corintiano nunca abandona o timão. Nós somos apaixonados. Tem gente que diz que a paixão é paixão passageira, mas pra gente não é não. Pro corintiano é por toda a vida. Meu pai adorava futebol e era São Paulino. Queria me convencer a ser tricolor. Não foi por falta de insistência. Era camisa, bandeira, figurinha, meia. Até que uma tarde, eu tinha 5 anos e assistia a um Corinthians e Santos pela TV. Juntos comigo estavam meu tio, corintiano, e minha tia santista. O almoço já tinha terminado e só se falava no jogo. Naquela época eu era meio distraído com o futebol. Mas esse jogo mudou minha vida. A televisão parecia um estádio. A minha família levantava, gritava, ria, torcia como nas arquibancadas. O timão estava atropelando. Numa cobrança de escanteio, um jogador corintiano subiu como foguete e colocou a cabeça numa bola chutada violentamente. Nesse instante, pulei da cadeira e gritei. Meu pai chegou a se assustar. E foi ali o meu batismo. Nascia um fanático alvinegro, um pequeno corintiano. Desde então, tudo que dissesse a respeito do Coringão passou a me interessar. Ainda mais se fosse sua história. O Corinthians foi fundado em 1º de setembro de 1910 por um grupo de operários fanáticos por futebol, sob a luz de um lampião a gás em uma esquina do bairro Bom Retiro. Eles achavam que não existia um time que representasse todas as classes, principalmente as mais pobres. Era preciso criar um clube que não exigisse atestado de renda e nem que fizesse discriminação. Por isso, somos um time do povo, um time do povão, mas só faltava um nome. Aí, resolveram homenagear um time inglês que jogava no Brasil. Era o Corinthians Football Club. E logo que surgiram os primeiros jogos, já colocaram S no nome. Então surgia o Esporte Clube Corinthians Paulista. Já no ano da sua fundação, já conquistamos alguns títulos. E em 1914, nosso primeiro campeonato estadual. Somados, são mais de 150 títulos. Temos tantos títulos, tantos craques, tantos ídolos que quase é impossível lembrar de todos aqui. E todos eles ocupam um lugar especial no nosso coração e na nossa memória, enchendo de orgulho a casa de cada corintiano. No meu coração também estão guardados as imagens de muitos craques e muitos jogos. Em 5 de dezembro de 1976, fizemos uma coisa que nenhuma outra torcida fez no mundo. A famosa invasão corintiana no Rio de Janeiro. O Timão estava na semifinal do Campeonato Brasileiro. Era uma época em que ficamos anos sem ganhar nenhum campeonato, mas sempre soubemos esperar. Afinal, somos a fiel. O rival era o Fluminense, que tinha um super time. Eu tinha uma bandeira enorme do Coringão e embarquei rumo ao Rio com mais 2 amigos, em um ônibus lotado. A bandeira ficou pendurada na janela, como milhares na estrada. No domingo, eu fui cedo ao Maracanã. Quando eu entrei, eu vi algo que eu nunca mais vou esquecer. Metade do Maracanã superlotado era nosso. No total, eram 140 mil pessoas, sendo 70 mil corintianos que tomavam conta do maior estádio do mundo, como se fosse o Parque São Jorge. Do lado do Fluminense, Rivelino, Carlos Alberto Pintinho, Rodrigues Neto, Disseu. Esse era o time chamado de A Máquina. Todos os especialistas davam certa vitória do tricolor carioca, mas eu sabia que não sairia de lá decepcionado. Pelo timão, Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, o jogador que mais usou a camisa do timão. Russo, Givanildo, que depois virou Basílio, e Neca, Vaguinho, Geraldão e Romeu. No primeiro tempo, Fluminense 1-0. 11 minutos depois, aos 29, depois de um cruzamento, Russo empatou. No intervalo começou a chover, prorrogação e pênaltis. Era muita emoção para um jogo só. Nosso Tobias pegou 3 pênaltis. O Timão ganhou! Naquele ano não levamos a taça, mas a história estava feita. Invadimos o Rio.
Em 1977 ia terminar o nosso sufoco, que durava quase 23 anos. No dia 13 de outubro, estávamos decidindo o título contra a Ponte Preta. Era o terceiro jogo. No primeiro ganhamos, no segundo perdemos. Eu estava lá no Morumbi, sentado bem atrás do gol do goleiro deles, o Carlos. Então, aos 38 minutos do segundo tempo, Zé Maria cruzou. A bola veio descendo e Vaguinho chutou a bola no travessão. Na volta, Vladimir cabeceou, mas o zagueiro salvou na linha. Logo apareceu o chute de Basílio e gol do nosso título! Depois de 22 anos, quase 145 mil pessoas no estádio pulavam, se abraçavam e choravam. Era o fim da fila. Aliás, Basílio é conhecido até hoje como Pé de Anjo por causa desse gol. Em 1982, o Timão experimentou a chamada democracia corintiana. Com a ditadura em vigor no país, quando tudo era censurado, nosso time tinha jogadores que queriam a volta da democracia do Brasil. No futebol não se falava em política e os jogadores dificilmente se manifestavam em grupo. Até começar a nossa tão orgulhosa democracia corintiana. Foi uma fase única. Mostrar que era possível ter liberdade e conquistar títulos. Sócrates, Vladimir, Casagrande, Zenon e entre outros tiveram a coragem de não pensar só nas suas carreiras, mas também num Brasil melhor. O time entrava em campo com dizeres na camisa, escrito "Diretas já" e "Eu quero votar para presidente". Frases com participação do publicitário Washington Oliveto. A torcida também passou a comparecer em manifestações públicas. No meio da multidão que levava faixas de partidos políticos também se destacava a bandeira do Corinthians. Durante a democracia corintiana, jogadores casados não ficavam em concentrações. Se apresentavam para jogar no dia do jogo. E chegou o momento que o time era escalado pelos próprios jogadores. E em plena democracia corintiana, ganhamos o Campeonato Paulista de 1982 e 1983. Quando o Brasil ainda lutava para voltar a ser um país livre, no Timão tudo era feito pelo voto. O Coringão tem muitas passagens que honram a memória dos brasileiros. E entre elas tem um título que ninguém no mundo tira. Somos o primeiro time a ganhar o Mundial de Clubes, reconhecido pela FIFA, em 2000 no Brasil. E olha que eram 8 times, e entre eles os poderosos Real Madrid e Manchester United. Continuamos a ganhar títulos, mas nem sempre foi só alegria, porque veio uma tempestade na vida de todos nós. O ano 2007, Série B. E mesmo assim o encanto continuava, a esperança continuava, porque nunca um grande time nessa série foi tão ouvido, Tão assistido, tão comentado, nas primeiras páginas dos jornais e das revistas, nas manchetes dos programas de televisão, nas ruas, de cabeça erguida. com fé e otimismo. Voltamos depois da obrigação cumprida, com uma campanha que nenhum time fez antes. E a torcida, fiel, lota as arquibancadas cantando os hinos que fazem tremer os corações, tornando todos os estádios a nossa casa. Nunca somos estrangeiros. E em qualquer lugar nossos jogadores ouvem as nossas vozes e sentem uma força mágica que os motiva a ir em frente. Por isso, vestir a camisa do Timão não é pra qualquer um. É só perguntar para um jogador que passou pelo Timão e ele vai dizer o quanto ele foi feliz. Ser corintiano significa não ficar apenas ligado em resultados. A gente ama ganhar e é muito bom, mas a alma corintiana é muito mais do que isso. É um sentimento que atravessa as arquibancadas como uma corrente elétrica, enchendo de energia uma multidão a cada jogo, deixando faísca nos olhos de cada torcedor da Fiel, porque todo corintiano sabe desde pequeno o quanto grande é o Corinthians e o que ele significa para cada um de nós. E é essa energia que vem do mais novo até o torcedor mais velho, que faz a Fiel se tornar um só, uma única voz que ecoa por todo um estádio e empurra o Timão sempre para frente, sempre a caminho da vitória. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians.